Bom dia, meus amores lindos, maravilhosos, que eu amo tanto, tanto amo vocês, que você nem imagina quanto eu amo vocês. Espero que você deixe o like, comente, compartilhe. Vamos para agora vídeo longo. Você que está pelo short, vai lá no meu canal, opção vídeo longos. Que agora a gente vai falar um pouco sobre a caridade, né? Segundo o Espiritismo do nosso querido aqui, Allan Kardec. Fora da caridade não há salvação. Jesus Cristo disse isso. Então vamos ver porque naquele tempo as pessoas entendiam diferente. E hoje está tudo mastigado aí, viu? O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Um mandamento maior, necessidade da caridade, segundo o apóstolo Paulo. Fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. Hoje eu vou para o mandamento maior e apóstolo Paulo, né? Vou pular o primeiro e o segundo, né? Para vocês entenderem melhor onde eu quero chegar. Vamos aqui para... Cadê ele aqui? Mandamento maior. E beber água, porque o calor tá demais. Aqui em Salvador, o bicho tá pegando de calor, ó. Foque no que importa. Vamos focar no que importa? Beber água. Beber água, beber água. A gente molhou. Aqui o mandamento maior. Os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito os saduceus, se calaram, reuniram-se em um conselho e um deles, que era doutor da lei, fez a seguinte pergunta para tentá-lo. Fez a pergunta para tentar Jesus. E só. Para tentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Achando que Jesus não sabia responder, né? E Jesus respondeu: você deve amar o Senhor, seu Deus, de todos o seu coração, com toda a sua força, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro maior mandamento e és o segundo mandamento. Quem é semelhante ao primeiro, que é semelhante ao primeiro? Você deve amar o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei ao profeta estão contidos nesses mandamentos de Mateus 23, 34 e 40. E aí o Espiritismo chega para explicar melhor, né? Jesus deu a segunda chance, gente. Jesus enviou a espiritualidade maior, né? Para quem não conhece Allan Kardec, assiste o filme dele que você vai amar, viu? Ele era um professor cientista, né, querendo saber mais, né? A mesa giratória, tudo isso. Vai lá ver que você vai ver o que é, né? Tem gente que gosta de julgar, né? Vai lá ver, que você vai entender melhor. Melhor entender, né? Não fique só com suas verdades dentro de você, não. Tem outras verdades, vai ler, né? Para você entender que tudo se encaixa, né? Ó, aí ele veio falando, Jesus veio. A caridade e humildade é o único caminho para a salvação. Egoísmo e orgulho és o caminho da perdição. O egoísmo e o orgulho. Com certeza, né, meus amores? Eita, já começou a zoada aqui na rua. O único caminho para a salvação, vou ler de novo, é a caridade e a humildade és o único caminho para a salvação. E o egoísmo e o orgulho, esse é o caminho da perdição. Esse ensinamento está resumindo nessa palavra. Você deve amar a Deus com toda a sua força e seu próximo como a si mesmo. Toda a lei, os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Agora vem a explicação, né? Da espiritualidade, né? Explicando mais o contexto da Bíblia. Para que não houvesse dúvida na interpretação do amor de Deus ao próximo, Jesus acrescentou:
Segundo mandamento, que o semelhante ao primeiro, isto é, não pode amar verdadeiramente a Deus sem amar o próximo. Olha que sabedoria. Se amar o próximo, nem amar o próximo sem amar Deus. Assim tudo o que se faz contra o próximo se faz contra Deus. Não podemos amar a Deus sem praticar para com o próximo, e todos deveres do homem se encontram resumindo nesse ensinamento moral. Fora da caridade não há salvação. Então, meus amores, querendo dizer, né, explicando melhor, né, para você amar Deus, você tem que amar seu irmão, né? Se nós, né, somos semelhantes a Deus, né? Ao amor de Deus. Então, primeiro você tem que amar seus irmãos, né? Porque se você ama seus irmãos, você ama Deus. Se você não ama seus irmãos, você não ama Deus, entendeu? Querendo dizer, seu irmão está passando ali numa prova difícil, né? Cadê a caridade? Cadê o amor, né? Que Deus nos ensinou. Para chegar ao amor de Deus, a gente tem que amar nossos irmãos. É como que a gente tem que ser perverso, maldoso, né? Gente que fala mal do outro, né? Gente que faz maldade pro outro, tem gente que mata, rouba, né? Faz e acontece pro outro, né? E aí, né? Cadê a caridade? Cadê o amor que Deus nos ensinou, né? Que hoje em dia muita gente está se perdendo, né? Na ilusão desse mundo, na matriz, né? Muita gente está vivendo na matriz, esquecendo que tem um Deus maior, como eu sempre digo. Se Deus quiser terminar com esse mundo agora, ele termina, né? Com tudo aí. E aí, quem manda no mundo é quem? É Deus, né? Deus que manda. Então, para a gente ser um bom, né? Um bom ser humano, ir para a glória, né? Como muitas das igrejas acham que Jesus vai descer, só vai levar o povo da igreja, né? Que muitos usam máscara, povo da igreja, sem saber a caridade, o amor, né? Porque muita ali é fachada, as pessoas estão ali de fachadas, né? E quando chega em casa, o pau come, ou bate na mulher, ou faz e acontece. Quantas vezes já teve notícia aí de líderes espirituais, de pastor, de padre, né? Fazendo coisas por detrás, né? Então uma pessoa dessa vai para o reino do céu, como os pessoal acham que Deus vai descer, vai levar só os povos das igrejas. Então, se você vê, tem muitos a gente fazendo coisas ocultas, escondidas, entendeu? Mas o Deus maior enxerga tudo. Aí por isso que eu tô dando um exemplo assim maior, né, para você acordar, né? Cadê a caridade? Cadê o amor ao próximo? É só chegar ali e dar um lanche, né? Essa semana eu fui até levar um lanche, mas graças a Deus meu coração é bom, né? Do Natal, né, ali, mas durante o seu dia, durante sua vida, você faz o quê? Qual é a sua caridade dentro de você? Me diga aí. Qual é a caridade? Qual é o amor, né? Você se policiou? Você continuou no erro, fazendo erro aquela pessoa, a pessoa não te fez nada, você tá lá, ó, metendo pau na pessoa, falando mal da pessoa, desejando mal para a pessoa em pensamento e sabendo que tudo que você deseja automaticamente volta para ti. Então, meus amores, busca o bem, como Deus está dizendo aqui. Se a gente ama, para amar a Deus, a gente tem que amar nosso irmão. Com defeito, se não quiser amar, perdoar, entendeu? Como eu sempre digo, perdoa, mas não precisa andar junto, né? Perdoa Deus, perdoa fulano de tal, né? Que esse fulano de tal, né, precisa se evoluir para enxergar as verdades que está dentro de ti, né? Mas eu não quero andar mais com esse fulano de tal, porque a chance daquela pessoa andar comigo já teve. E aí cada um tem que procurar se evoluir, né? Procurar a evolução. Aí você perdoa, mas não quer andar, né? Isso que eu digo, né? Vamos fazer isso. Então, meus amores, o que ele queria dizer é isso aqui, ó, como ele fala, semelhante ao primeiro, isto é, não pode amar verdadeiramente a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Assim todos que se faz contra o próximo, se faz contra Deus. Como eu acabei de falar, todo o mal que você faz, volta para ti. Né? E agora, para não ficar muito longo essa parte, vamos para a necessidade da caridade segundo o Paulo, para você ver que vai chegar quase o patamar fora da caridade não há salvação. Bora ver o que
apóstolo Paulo falou naquele tempo e a gente vai ver agora mastigado como foi essas palavras. Necessidade da caridade segundo o apóstolo Paulo. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e até mesmo que da língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas um mental que produz o som e um sino que toca, ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios, tivesse um perfeito conhecimento de todas as coisas, e ainda que estivesse toda a fé possível e capaz de transportar a montanha. Se não tiver caridade, nada serei. E se estiver distribuído meus bens para alimentar os pobres, entregando o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me servirá. A caridade é paciente, é doce, benigna, não é invejosa, não é afeitosa e nem precipitada. Não se encha de orgulho e não despreze ninguém. A caridade maior é essa, né? Na visão de apóstolo Paulo, né? E agora vem mais mastigado. Hoje já tá uma zoada aqui. Espero que o YouTube não coise meu vídeo. Gente, é rapidinho. Vou fechar a janela ali para ver se diminui o áudio, né? De lá do vizinho. Ai, meu Deus. Essas músicas baixas e daqui a pouco o YouTube bloqueia. Já começou a chover aqui em Salvador. Ui, galera. Estamos de volta. Ai. Já começou a chover aqui em Salvador. Gente, hoje é vídeo longo mesmo, viu? Assiste, quem vai aí até no final, diga, Lene, assistir até o final. Porque tá ficando ótimo, né? Quando a gente fala de Jesus, as coisas fluem, a vida melhora, né? Não importa se o vídeo é longo ou não. Aqui foi apóstolo Paulo. Aí aqui é a continuidade, né? E não despreze a ninguém. Não procure seus próprios interesses. Não se vaglorize e nem se irrita com nada. A caridade também não faz julgamento precipitado, não se alegra com injustiça e verdade. Ela tudo suporta e tudo crê, e tudo espera e tudo sofre. Entre casas, três virtudes: a fé, a esperança, a caridade. A maior dela é a caridade. Paulo 1, carta de Coríntios 13, 1 a 7, 13. Está vendo? Foi a carta de Paulo, né? Que ele veio falando sobre a caridade. Se, como ele fala aqui, ó, ele já bota a injustiça, a inveja, né? Tudo isso não está fazendo parte da caridade. A caridade não é nada disso, entendeu? Pronto. Aí agora, na visão número 7, que eu mais gosto. Bebe água, galera. Agora já vem mastigado para vocês entenderem melhor. O apóstolo Paulo compreendeu, número 7, né? Agora a espiritualidade já falando. Tão claramente essa verdade que disse ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios, e ainda que tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, e se não tivesse caridade, nada serei. Dentro esses três virtudes, a fé, a esperança e a caridade. A mais excelente é a caridade. O apóstolo Paulo coloca dessa forma, com muita clareza e virtude da caridade, até mesmo acima da fé. É porque a caridade está
ao alcance de todos, dos ignorantes, os sábios, do rico ao pobre, e é dependente de toda qualquer crença particular. E vai mais longe. Definiu a verdade. A caridade mostrou a não apenas na beneficência, mas na união de todas as qualidades do coração, da bondade e na benevolência para com o próximo. Ai, que bonito! Chega a me arrepio quando eu vejo essas cartas, né? Esses entendimentos, né? Escrito na Bíblia, né? Os mais mastigados. E aí, meus amores, querendo tudo que a gente falou, né? Se não houver a caridade, o amor, o coração bom, não adianta, né? Como a Paulo, o apóstolo, bem daquela época, veio explicando. E as pessoas também que entendem diferente. E aí, né? Tá bem explicativo aqui agora. A espiritualidade explicou tudo. Tá bem explicativo. Se não tiver a caridade, a fé, a esperança, não adiantaria nada, entendeu? Para você ser uma boa pessoa, né? Para você buscar o reino de Deus, né? Bem esperado. Porque a gente tem que amar nosso próximo. Não tem como fugir disso. A gente tem que amar, né? Ser semelhante a Deus, né? Somos filhos de Deus, né? Não é à toa que Deus mandou Jesus descer aqui na terra para a gente ver Ele junto com a gente, ó, carne em carne, né? Pra você ver que se somos semelhantes ao Filho de Deus, né? Temos que amar. Você viu que quando ele desceu, ele ajudou muita gente, aqueles necessitados, os leprosos, que nunca ninguém coisa curou, a moça do véu, né, que ficava com, né, com a ferida assim, cicatrizada por muito tempo, né? Deus purificou. Quem somos a gente para julgar o próximo? Quem somos a gente para meter pedra no outro o tempo todo, ficar na internet destruindo o outro, né? Falando de política, falando de outros lugares, né? De religião, de tudo. Quem somos nós? Somos todos pecadores, né? Somos todos filhos de Deus. Então viemos para mudar a história, viemos para nos erguer, nos amar, entendeu? Esse amor maior. Então, meus amores, a partir de hoje, busque, né? Ninguém aqui é perfeito, todos nós estamos aprendendo, estamos numa escola, que logo, logo a gente volta para casa, entendeu? Então, vamos deixar o melhor da gente aqui pela essa linda terra, né? Nesse lindo mundo que Deus deixou pra gente. Então, vamos cultivar. Se você errou ou não, vai, começa do zero e pede perdão a Deus pelas coisas que você já fez. Que somos todos aprendizes, né? Deus é maior, Deus ama seus irmãos, independente do que você fez ou não, Deus nos ama, viu? Entenda isso, que Deus nos ama. Então, meus amores, e depois, o próximo pilar, vou lá para aquele comecinho, né, que eu pulei, e depois vai ser fora da igreja não há salvação. Bora ver? Se fora da igreja não há salvação, vai ser na próxima. Então é isso, meus amores. Obrigada. Deixa o like. Quem escutou até o final, diga, Aline, escutei seu vídeo até o final. Foi longo, mas eu escutei. Beijo, meus amores. Fica com Deus.